E aí, pessoal, bora animar? Muito bem, vamos dar sequência aqui a nossas videoaulas sobre como fazer o cineminha de bolso. Então, a primeira coisa que nós vamos ter em mente, o que nós vamos fazer, é confeccionar o nosso bloquinho animado. Já postei, um vídeo sobre como você pode confeccionar o seu bloquinho animado. Então, com ele em mãos, nós vamos fazer o seguinte: o sentido de flipar o nosso bloquinho é nesse sentido aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai começar a enumerar, né, cada um desses bloquinhos. Número 1, número 2 e assim sucessivamente. Esse bloquinho ele vai dar 24 quadros, 24 frames, usando uma linguagem mais técnica, né, na área da animação. Então, nós vamos ter aqui 24 frames. Esses 24 frames são o suficiente para 1 segundo de animação. Então tá, por que nós vamos enumerar? Porque quando nós estivermos desenhando em cada um desses quadros, nós vamos precisar destacá-los. Se nós colocarmos aqui, né, o clipe, em cada um vai ficar muito mais difícil para desenhar na mesa de animação. Então, nós vamos destacar cada um deles, enumerado. Vamos colocar sobre a mesa. Deixa eu ver aqui. A mesa de animação. Essa mesa improvisada. Então, nós temos aqui o primeiro desenho, né? O número 1. O que nós usamos? O que nós vamos animar aqui? Deixa eu explicar o que nós vamos animar. Nós vamos tentar animar um bonequinho que ele vai fazer o giro com a cabeça. Ele está nessa posição, o nosso bonequinho ele vai girar a cabeça até o outro lado. Agora eu gostaria de dizer um detalhe interessante. Como nós temos aqui esse bonequinho, né, essa cabeça de isopor, completamente circular, né, não é uma cabeça oval, como se usa muitas vezes para fazer desenho da cabeça. Então, se nós estivermos nessa posição aqui e formos fazendo o giro, olha só, exatamente, né, nessa posição, o que vai acontecer? As partes da nossa cabeça, que são os olhos, né, a boca, o nariz, eles vão parecer que estão deslizando, né, aí no esquema circular. Vai ficar esquisito. Vai parecer que os elementos estão deslizando, né, no círculo do desenho. Então, nós vamos tentar fazer um desenho mais natural possível, ou seja, mais convincente. O que nós vamos fazer? Ao passo que nós girarmos a cabeça aí do nosso desenho, nós vamos fazer um pequeno deslocamento para baixo. Nós vamos deslocando o nosso desenho. Quando ele chegar aqui, nós vamos piscar o olhinho dele. Depois nós vamos começar a levantar, levantar, levantar. Vamos ter aqui essa posição. Depois nós vamos girando, abaixando novamente, abaixando. Vamos piscar aqui novamente o nosso personagem e começar a levantar, levantar e virar. Então vai ficar um pouco mais natural. Vamos aqui tirar a mesa para explicarmos como é que nós vamos fazer isso. Quando você for usar outro detalhe interessante, for usar a mesa de animação, nesse primeiro desenho aqui, né, fica muito difícil, talvez não temos muita habilidade em desenhar, então faça um círculo usando, eu usei aqui essa tampinha, né, para fazer um círculo no número 1, e depois eu fiz o círculo em todos os desenhos, todos os frames, todos os quadros que nós vamos usar para fazer a nossa animação, ok? Agora vamos explicar um pouco aqui. Eu fiz aqui esse gráfico aqui, ele tem
todas as posições do nosso desenho. Nós temos aqui a cabeça que está virado, né, para a minha esquerda. Então, nós temos essa posição aqui que é chamado de parada. A cabeça aqui está parada, ela não começou a movimentar ainda. Depois, lá do outro lado, nós temos, né, a cabeça já virada para a minha direita, em outra posição de parada. No meio, nós temos o que podemos chamar de a pose de passagem. Então, aqui será a pose de passagem do nosso desenho. Ela está parada, né, para esse lado. Nós temos no meio a pose de passagem, que ela vai começar, então, a virar para o outro lado. E nós temos aqui essas poses, que é chamado de poses chaves em animação. Então, nós temos a parada, a pose chave, o meio, a outra pose chave e a outra parada do outro lado. Então, nós temos aqui esses pequenos pontos que são os intervalos. Neste intervalo é que nós vamos começar, então, a fazer o nosso desenho. O que é interessante nesses intervalos? Ou em todo o esquema de desenho? Você vai notar que começa aqui na parada, que é o número 1. Nós temos 2, 3, 4 e 5 intervalos. 6, que é a pose de passagem, e vamos somando até dar 24. Lembra-se? 24 são os nossos frames, os nossos quadros da animação. Então, o que ficou interessante? Você vai notar que da parada 1 até a pose de passagem, nós tivemos 11 desenhos. Então, se nós fizermos novamente 11 pose até a outra parada, daria aí os 22 quadros, 22 frames. Como o nosso bloquinho ele tem 24 frames, né, ainda sobrariam alguns. O que eu fiz aqui? Eu coloquei nessa pose de passagem, nós vamos do 11 até o 14 nessa mesma posição. Tá? Poderia ser aqui nessa pose-chave, poderíamos dividir, né, entre essa pose-chave e essa outra pose-chave. Poderia ser na parada, ele ficar parado mais vezes, né, mas eu escolhi aqui essa pose de passagem. Então, é isso que você vai fazer aí no seu bloquinho animado, ok? Então, eu já adiantei aqui, fazendo um desenho para você ter uma ideia. Eu fiz do 1 até o 14. Então, vamos ter uma ideia aqui de como ficaria esse desenho. Nós temos aqui, então, a parada. Apenas um detalhe, não está acabado, né? Aqui é apenas uma ideia para que nós possamos, então, treinar aí o uso do flipbook, cineminha de bolso, melhor dizendo. Então, vamos lá. Olha só. Percebeu aí? E na pose de passagem, ainda fizemos outro detalhe que fica mais natural, ele deu uma piscada nos olhos. Então, vamos lá novamente, olha. A parada, nós vamos fazer agora os intervalos até a pose de passagem. Piscou, levantou, pose de passagem. Então, parada, começou a girar, baixou a cabeça, piscou, levantou, pose de passagem, piscou de novo. Aí nós vamos agora, o que resta, fazer então as outras poses de passagem, os outros intervalos, melhor dizendo, né, até a pose chave e até a próxima parada, ok? Esse aí então é uma dica interessante aí para você estar começando a fazer o seu flipbook. Até então o próximo vídeo, ok?